Então vamos lá. Então tá lá, campos de proteção. Como eu sempre comento, toda vez que vai ser feito uma palestra, que eu vou preparar um material para a gente estar conversando sobre, sempre vem assim algumas dificuldades, né? Faz parte, né? Para a gente poder estar caminhando e aprendendo. Então, eu sempre digo que quem mais aprende com isso acaba sendo eu mesmo, e aí eu vou fazendo as minhas reflexões. E eu confesso a vocês que até quando eu passei o tema para a Mércia, que é ela quem faz todo o cronograma, né, das palestras, o campo de proteção, eu não sabia direito por onde começar, e tem muita informação para a gente poder estar abordando. Aí por que vertente ou por onde que eu iria caminhar. E aí criou-se um pouco de dificuldade para eu conseguir achar o caminho, aí tudo bem, deu certo. E uma das coisas que eu percebi, principalmente no dia de hoje, é que eu tive que trabalhar muito o meu campo de proteção. Porque, de certa forma, eu fiquei muito incomodado pelo dia de hoje. É engraçado isso, né? A gente vai entender na medida que eu for desenvolvendo um pouquinho o que eu preparei. Mas é interessante isso, sim. Para a gente poder fazer uma reflexão do quanto a gente tem que estar percebendo isso e trabalhando isso de uma forma constante, né? O tempo todo. Então, aqui nessa primeira figura, a gente vai entender assim. Percebam que do centro desse ser aqui, que a gente está projetando, existe aqui um coração e parece que a energia passa pelo centro e vai se distribuindo e vai irradiando e envolvendo e criando uma egrégora, né? Algo que me envolve, né? Quando a gente vai pensar na natureza, essa foto aqui é o Sol, e aqui é o nosso planeta, né? E o que acontece? O nosso planeta, ele tem um escudo de proteção, um campo de proteção, do qual ele se protege de várias energias, que no caso aí está sendo exemplificado com relação ao Sol, porque além dele irradiar uma série de coisas positivas para nós, vai vir tudo. E aí tem uma parte que não deveria penetrar no planeta, para que isso não fosse nocivo ou prejudicial ao planeta e às pessoas, os seres que vivem no planeta, né? Então aí existe um escudo que faz essa proteção. Esse escudo está aqui, ó. Campo magnético da Terra funciona como um escudo, evitando que o vento solar, que é uma dessas energias que é projetada pelo Sol, atinja de forma direta a superfície e os seres desse planeta, né? Então aqui a gente tem um exemplo do que acontece, e à medida que esse vento vem e ele tem que penetrar ou impactar, ele acaba sendo desviado. E o que acaba passando é apenas uma parte reduzida dessa energia, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse campo de proteção, no caso da Terra, ele existe por conta da gente ter propriedades físicas no nosso planeta. Então, o que mais a gente conhece é a estrutura de Polo Norte e Polo Sul. Então, existe polaridades, energias diferentes que geram um campo que a gente chama de campo eletromagnético, que a gente vai ver isso mais para frente. E isso acaba desenvolvendo o quê? Um campo de proteção, além de outras coisas que o planeta necessita para se movimentar. Tá certo? Até aqui todo mundo entendeu, né? Aí existem algumas discussões em relação ao que é polo norte geográfico e que é magnético e tudo mais, mas não vamos entrar nesses detalhes aí, isso a gente deixa para uma outra oportunidade. O importante é a gente entender que existem polaridades e que essas polaridades acabam, como resultado,
trazendo um campo eletromagnético. O nosso corpo físico também tem propriedades físicas e químicas, que a gente já sabe. Da mesma forma que no planeta e lá no universo a gente tem as subpartículas subatômicas, os átomos, e que essas estruturas hoje já bem estudadas vão se juntando e você vai tendo estruturas que vão sendo compostas, e o nosso corpo físico é feito disso. Então, o nosso sistema orgânico é uma composição de propriedades físicas e químicas. Tudo bem? Da onde eu posso concluir que o meu corpo também gera um campo eletromagnético, porque eu também tenho substâncias e elementos semelhantes ao que existe no planeta, ao que existe no universo, certo? Muito bem. Nós produzimos o nosso campo magnético. Ele acaba sendo um campo permeável, ou seja, algumas energias são bloqueadas, que não penetram esse campo, mas algumas vão passar. E também vai existir o que a gente chama de troca energética. Eu vou conseguir, com o meio externo, fazer uma troca de ganho ou perda desses campos eletromagnéticos. Tá dando para entender dessa forma? Então, aqui tem um desenho onde a gente tem uma coisa que gera outra. Eles trabalham em conjunto. Não tem como você ter energia elétrica circulando nas lâmpadas sem que ela gere um campo magnético em volta de si. Tá dando para entender isso? Então, sempre tem um campo de energia envolvendo todo esse sistema. Então, é onde eu pus aqui embaixo ondas, vibrações e frequências. Isso é o que vai oscilar, é o que vai mudar. Cada campo vai ter uma onda, uma frequência, uma vibração diferente. Eu vou gerar uma onda, uma vibração e uma frequência de um jeito. Outro ser vai gerar uma outra. E assim por diante. Então, a rotação e o movimento de todos os átomos, isso de forma dinâmica, é o que gera as ondas, as vibrações e as frequências. Então, nada é estático e tudo é mutável. Guardem essa ideia. Então, quando eu vou falar de campo de proteção, qual é o objetivo, a princípio, quando a gente tenta entender o que é um campo de proteção? Ele tem como objetivo me proteger ou fazer uma proteção contra algo que vai me prejudicar, que vai me fazer mal. Certo? Muito bem. Então, aqui nós temos uma imagem que representa, e muitas vezes aqui na casa, e a gente, quem já é trabalhador da casa e quem já passou em tratamento da apometria vai entender isso que eu estou falando. Gera-se, cria-se campos de proteção. De que forma? Essas barreiras ou proteções energéticas, elas surgem da onde? Exatamente aqui, ó. O fluido universal, do qual, onde, através de comandos mentais, modificamos a energia que nos envolve e que nos sintonizamos. Então, essa frequência, Tine, que você falou, que eu gero, que eu crio, que eu mesmo tenho, eu posso mudar isso? Sim. De que forma? Através de comandos mentais. Como assim? Sim, porque existe uma conexão extremamente sutil de todas essas energias, elas estão interligadas. Nós vamos entender isso à medida que a gente vai fazendo as reflexões aqui. Então, o que acontece? Na apometria, antes de se fazer o trabalho e o atendimento, nós, através de comandos mentais e de uma prática de um exercício, projetamos campos de proteção, para que se possa fazer o trabalho da melhor forma possível.
Durante o tratamento, o assistido e tudo que for necessário vão ser gerados, quantas vezes forem necessárias, campos de proteção, barreiras e energias para que se trabalhe essas frequências vibracionais e esses campos de energia. Ao final do tratamento, muitos vão lembrar disso, que acontece o seguinte: no final de tudo isso, além de existir uma harmonização, pergunta-se sempre que se vai precisar do quê? De uma proteção específica, que tem que ser plasmada, energizada, criada. Como é que se cria isso? Através de comandos mentais. Então a gente vai começando a entender que existe uma sutileza muito grande e uma conexão entre o que eu estava falando de uma coisa físico-química e o algo a mais. Até aí deu para entender isso? Como é que eu vou mudar essa frequência vibratória e tudo isso que a gente está conversando? Eu tentei fazer uma associação que eu acho que fica mais fácil da gente tentar didaticamente entender. É mais ou menos assim, ó. Eu vou ter vários equipamentos de segurança, tá certo? Então eu tenho todos eles lá. Capacete, luva, bota, óculos e outras coisas mais, tá? A roupa, vestimenta e tudo mais. Então tá lá. Vem um instrutor e fala assim para você: olha, como você vai ter que executar um trabalho, você tem que usar todo esse aparato para que você esteja protegido. Protegido para que não exista nada de mal ou nada de ruim para acontecer. Para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Não é assim? Então tá certo. Agora é assim, tá lá, ó. Eu ensino segurança, quem evita acidentes é você. Por quê? Porque uma função é você estudar e entender o que existe. E a outra, que isso é o conhecimento. Você tem a informação, você tem o estudo, você tem o aprendizado. E a outra coisa é a atitude, que é você usar. É você acreditar que aquilo ali funciona, então aquilo ali você tem que pôr na prática. Se você tem toda a informação, mas você não põe na prática, você não vai ter toda a segurança ou toda a mudança que você pode ter ou um campo de vibração que você possa criar que te proteja de uma forma mais efetiva. Dá para entender dessa forma? Então vai acontecer o seguinte: a proteção energética, ela pode acontecer de algumas formas. Uma, que a gente conhece muito bem, que é através da oração. Porque no momento que eu me concentro e eu pratico a oração, eu estou mudando aquele campo vibracional, meus comandos mentais e a minha energia se conectam de uma forma diferente. Então gera um campo eletromagnético e energético diferente. A meditação, que é um pouquinho diferente da oração, mas funciona da mesma forma. Quando eu me conecto com tudo isso que a gente fez no início, que fez com que a gente se relaxasse e a gente sentisse uma energia diferente circulando, é isso que acontece. A partir do momento que eu sinto que tem uma energia diferente trabalhando em mim, o meu campo, mesmo que eu não esteja percebendo, mudou. Dá para entender isso? Existem recursos de estudos através da radiônica e radiestesia, que são técnicas que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, que facilitam e que fazem com que eu perceba esse campo vibracional e que eu possa mudá-lo e trabalhar ele de uma forma de transmutar ou aumentar meu campo de proteção. A minha alimentação é importantíssima. Eu vivo no mundo físico. Se eu não tiver um cuidado e um critério e trabalhar isso para manter a saúde do meu corpo físico, tudo que vai ser gerado nele, o meu campo energético, a qualidade, a intensidade dessa energia vai ser diferente, vai mudar.
Então eu preciso me preocupar com isso. Não posso estar de forma desregrada, comendo de forma desregrada, não me alimentando de forma saudável, não tentando trabalhar isso. Porque faz parte o quê? De todo um sistema interligado para que eu possa criar e desenvolver proteção e energia. O pensamento, né? Antigamente se estudava muito isso por programação neurolinguística. Ainda tem bastante disso na internet e tudo mais. Aonde você, através de um exercício mental, você trabalha técnicas aonde você trabalha o seu pensamento para que você modifique forma de pensar e automaticamente, mesmo que você não queira, a energia que te envolve e essa proteção de energia que eu estou falando. A gente já teve a oportunidade, e uma outra vez, talvez a gente consiga falar um pouquinho de novo sobre esse senhor, Dr. Emoto, japonês, que fez vários estudos através de orações e de outras técnicas, aonde ele fez um estudo em relação à molécula da água e os cristais que se formam nessa molécula quando ele conseguia congelar. E dependendo da vibração e do que se vibrava para aquela molécula de água, os cristais se formavam de várias formas e muitas vezes nem se formavam, ou seja, eram deformados. Então, isso tem a ver com um campo vibracional. Tá certo? Recentemente, eu andei tentando fazer uma pesquisa na internet para saber, porque o Dr. Emoto já desencarnou, e eu achei que, de repente, alguém tivesse dado continuidade ao estudo, ao trabalho dele. Não encontrei nada assim atual. Inclusive, até teve algumas pessoas, alguns profissionais da área de pesquisas científicas que estão questionando um pouquinho esse trabalho dele, em relação a dizer que, de repente, não tinha toda essa efetividade, porque não se conseguiu reproduzir todo o trabalho que ele fez e tudo mais. E eu fiquei com isso no meu pensamento e falei, bom, eu vou tentar, então, eu reproduzir, que eu esqueci de trazer. Mas eu tentei reproduzir de alguma forma e eu percebi que continua funcionando sim, tá bom? Aí a gente depois, numa outra vez, a gente consegue comentar sobre isso, mas funciona. Então tá lá, a frequência vibracional, a forma de pensar, as ondas de pensamento, né? Então eu pus isso aqui lá em cima, ó. O que alimenta e enriquece o meu campo de proteção é sentir prazer e satisfação no que penso, que seria o que teoricamente eu sei, e no que eu faço, no que eu pratico, no que eu ponho em prática. Isso é o que vai diferenciar esse meu campo de proteção que vai se formar. Ele sempre se forma, mesmo que eu não queira, tá? Sempre existe um campo de energia, um campo de proteção em minha volta. É uma coisa física, como eu expliquei lá no início, mesmo que eu não queira. Mas, a partir do momento que eu sei que ele existe, eu posso trabalhar nele, trabalhar com ele. A qualidade e a intensidade desse campo de proteção vai estar diretamente ligado a campos de energia mais densas ou campo de energia mais sutil. Esse campo de energia mais denso ou mais sutil vai depender do que eu, em teoria, e do que eu, em prática, uso, entendo que funciona. E à medida que eu gero esse campo, dependendo da qualidade dessa energia, eu vou gerar próximo a mim influências e afinidades. Então eu vou ter uma troca de energia, uma interligação de energia, uma conexão com uma outra energia, de acordo com o que eu estou gerando e criando. Como eu estou falando que esse campo de proteção, e a gente viu ali atrás, tem uma conexão com o que eu penso, então cada vez que eu
estou com meus pensamentos de uma forma, eu vou gerar todo esse campo e tudo isso daqui vai se conectar e essas energias vão ser geradas e eu vou ter afinidade e proximidade com uma coisa. Se eu gerar isso de uma outra forma, eu vou ter essa proximidade da mesma forma. Então, isso é um processo como se fosse uma lei universal. Não se escapa disso. A afinidade e a conexão vai existir sempre. Seja de um jeito, seja de outro. Deu para entender isso? Vamos deixar mais claro isso? Quando eu vou só relatar um pouquinho e vou aprofundar um pouquinho na parte da radiestesia. Essa ciência, está lá escrito, radiestesia, do latim radius, que significa radiação, e a iêstese, que significa sensibilidade. Então, é uma percepção de uma certa radiação. Essa prática milenar, olha lá, ó, há mais de 4 bilhões de anos. Lá na época da China, da Grécia, do Egito, isso já existia. Não é uma coisa moderna. É uma coisa muito, muito antiga. Tão antiga que depois que conheceram isso, é que ela foi para a Europa. Mas no inicialmente, usava-se através de ferramentas como forquilhas e algumas varinhas para procurar o quê? Poços de água ou veios de água subterrâneo. E depois, posteriormente, foi tentado usar isso para descobrir minérios, para que você pudesse utilizar isso e pudesse extrair isso da terra. Qual era o objetivo disso, Tini? Para a agricultura, para saber aonde tinha que plantar, para na hora de construir uma cidade, que construísse uma cidade próximo de vertentes ou poços artesianos para poder ter água, para poder se alimentar, para sobrevivência. Inclusive, diante dessas coisas que eu estava estudando e lendo, diz que no exército romano sempre tinha, junto com o exército, um radiestesista tinha que estar fazendo parte do grupo, do pelotão. Por quê? Porque ele era o responsável por saber aonde que tinha que se montar o alojamento, onde que tinha que se colocar tudo, porque tinha que ser próximo de poços artesianos onde tinha água subterrânea, que aparentemente não existia. Um cava aqui que aqui a gente vai conseguir água. Para poder manter todo o suprimento do exército. Interessante isso, né? A radiestesia baseia-se na ideia de que tudo emana energia e que os seres humanos podem sintonizar e interpretar essas vibrações. Então, nada mais é do que você captar ou tentar, com algum instrumento, perceber aonde está esta energia, diferente do que se percebe. Deu para entender isso? Atualmente, o que a gente tem mais conhecimento e que entende um pouquinho, que é mais divulgado, é através do instrumento que são os pêndulos. Então, atualmente, os pêndulos são os instrumentos mais conhecidos e mais utilizados. Depois de alguns estudos, a coisa vai evoluindo, vai se modificando, aí surgiram os gráficos radiônicos, que é para facilitar o trabalho do radiestesista em cima das captações e das percepções de vibrações e de energia. Então, a gente tem alguns pêndulos aqui. Aqui tem o exemplo de alguns modelos de pêndulos, que eles vão se modificando por características de escultura. Esses todos são de madeira, né? Mas também existe o de metal. E aqui nessa outra imagem a gente tem um gráfico sendo utilizado com um pêndulo, né? Eu acabei esquecendo, eu peço desculpa, que também existe eles também num outro material que seria de cristal e tudo mais, tá certo? Mas todos eles têm por objetivo o quê? A captação e a percepção dessas energias e como é que você consegue percebê-las, tá certo?
Então é um instrumento que eu consigo manusear. Eu não sou um expert na área de radiestesia, sou só um curioso. E aí a gente estuda um pouquinho e como entende alguma coisa, a gente percebe e alguma coisa pode ser trabalhada com isso. Mas eu confesso a vocês que eu não trabalho de uma forma muito profunda com isso. Existem N cursos por aí, existem como a gente pesquisar mais informação a respeito, tá bom? Hoje em dia a gente tem a internet aí que dá para aprofundar muito em conteúdo, né? Tá bom? Muito bem. Dito isso, acho que é interessante a gente fazer uma praticazinha com a radiestesia para a gente entender um pouquinho como isso funciona, né? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma dinâmica que eu coloquei aqui com um copo e um barbante. E nós vamos fazer uma percepção desse pendular, que na verdade o pêndulo ele funciona para que ele capte o centro de energia que está circulando e ele vai se movimentar por conta disso, tá certo? E aí a gente vai tentar observar essa influência ou o que possa acontecer nesse campo vibracional que se percebe. Preciso de um colaborador ou uma colaboradora? Quem se habilita a me ajudar? Então nós vamos fazer o seguinte. Não, fica de frente para lá, Ariel. Você vai segurar esse meu copo aqui. Então a gente tem um copo e um barbante, certo? Certo. À medida que o Ariel fica aqui posicionado, esse copo ele vai começar a ter um movimento. Esse movimento ele vai se intensificando ou não à medida que eu peço para você relaxar um pouquinho mais seu ombro, abaixar um pouquinho mais o seu braço aqui. Isso. E se você pôr o seu dedo aqui numa medida de 4 dedos e segurar mais perto do copo, faça essa medida. Isso. Esse ajuste vai fazendo com que vá mudando a percepção e a captação do campo vibracional e energético que está envolvendo o Ariel. E eu, independente de eu ter algum pêndulo, que eu trouxe aqui como exemplo, eu vou usar a mesma dinâmica que é o copo aqui. Tá certo? Então o Ariel está lá, com o copinho dele lá. E eu vou, aqui sem ele perceber, fazer uma energia diferente. Tá dando para perceber alguma coisa, não? Vou mudar aqui a frequência e a energia. Aos poucos, o que isso gera? Isso gera uma onda eletromagnética, um campo vibracional, e aos poucos isso vai penetrando no campo energético da outra pessoa. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o mesmo exercício. O que você percebe de diferente?
Pode abrir os olhos, Ariel. Tudo bem? Beleza. O que é interessante? Obrigado. Se eu trabalho, cada pessoa tem uma facilidade ou não para trabalhar a energia. Então aqui, eu, através de um comando, às vezes você pode achar que eu estou com a mão parada, hein? Não estou movimentando não. A energia percebida, o campo vibracional, diferente. E aí a gente consegue, às vezes, mudar o centro de energia e o campo de vibração. Dá para perceber que isso mudou? Dá para perceber que isso mudou? Muito bem. É só um pequeno exercício para a gente entender o seguinte. Quando o Ariel estava aqui, o copo fez a função de um pêndulo. Claro que quando eu tenho um instrumento mais afinado, que seria o pêndulo, talvez isso faça com que me facilite a percepção ou não da energia e para ele também capte de alguma outra forma. Mas eu quis dizer e quis mostrar como uma coisa simples e mais visível do que o pêndulo, porque o pêndulo seria mais difícil da gente enxergar ele movimentando. Por quê? Porque o campo vibracional pode gerar uma movimentação muito acentuada ou pouco. Mas o que deu para perceber é assim, o que o campo de energia vibrou do centro de campo de energia do Ariel era 1, e sem ele saber qual era a vibração que eu estava passando, aquilo foi e projetou para o copo dele. Foi ou não foi? Aonde ele começou a movimentar semelhante ao que eu estava fazendo atrás, sem ele saber para onde eu estava fazendo, se era para a direita, esquerda, para frente ou para trás, ou círculo, não é? E quando eu pedi para ele fazer o seguinte, se concentrar numa oração, mentalizar essa oração e ficar concentrado na oração, você muda a sua frequência de pensamento, a sua energia e o seu centro de campo de energia continua existindo, pode ampliar, mas o que tem que ser, que vai receber a interferência externa, já não é mais a mesma. Não consegue penetrar a mesma influência energética que penetrava antes. Deu para perceber isso? Legal é se o negócio estivesse rodando assim, de repente parasse, né? Mas tudo isso tem a ver com a percepção e o campo de energia, né? Mas era uma prática para a gente entender um pouquinho como é que essa dinâmica acontece. E em quantos segundos isso se modifica? Em frações de segundos. Por isso que se fala que você plasma e trabalha com comandos mentais. A energia muda. Não duvidem disso. Então, as polaridades têm a ver com o quê? Esse desenho só existe porque tem que existir polaridade. Senão, não vai existir a forma de uma taça ou de você ter dois perfis aqui de rostos um à frente do outro. Certo? Mas isso só se forma porque existem energias opostas. No livro Além da Matéria, uma partezinha do capítulo está lá dizendo assim, ó, tudo no universo caminha para a unidade. Contudo, nesse processo de caminhada, o mundo ainda vivencia e vibra na polaridade. Ou seja, energias opostas, sombra e luz, preto e branco, bem e o mal, feminino e masculino, positivo e negativo. Dentro do taoísmo, que é uma filosofia de vida, que é simbolizado por esse círculo, cujo objetivo é dizer para você, você tem um início de uma energia
que se expande e depois ela termina. E quando ela termina, começa uma outra energia oposta àquela que existia, que é o que a gente está falando aqui, na teoria do Tao. E aí se estuda essa energia do que eles chamam de Yin e Yang, que nada mais é do que isso que a gente está falando aqui, os opostos. Mas, ao mesmo tempo, perceba que dentro de cada energia oposta, existe uma pequena energia do outro. Ou seja, uma não existe sem a outra. Se complementam. Não tem uma que é mais importante do que a outra. Deu para entender dessa forma? Então tá lá, ó, como exemplo, pus aí um quadro para a gente poder entender. Mas é tudo isso aqui, ó, o frio, o calor, interno e externo, direita e esquerda. Não tem o que é melhor ou o que é pior. Tem os opostos que naturalmente existem. É isso que está sendo estudado e entendido. Então, quando a gente fala da Gênesis, lá no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal, inclusive no Evangelho também tem algumas situações que vão falar sobre o bem e o mal, o que acontece? Devendo o homem, de certa forma, progredir os males aos quais está exposto. Isso passa a ser um dos estímulos para o exercício da sua inteligência. Então é importante que você tenha o mal para que você possa progredir e trabalhar a sua inteligência. E muitas vezes, quando você não entende isso, é aquela história de ir pela dor. Eu não vou pelo amor, mas eu vou pela dor, pelo sofrimento. Por que existe isso? Não é castigar. É simplesmente para você se mexer. Para você poder ir atrás de um caminho, de um progresso. Sair da mesmice. Sair da zona de conforto. Muito bem, é isso mesmo. Para isso que existe o trabalho. Então, na sequência diz assim: mas os mais numerosos males são aqueles que o homem mesmo cria, em si mesmo. Que aí vão ter o quê? Vão ter todas as associações que a gente já sabe. Os vícios, o orgulho, o egoísmo, ou seja, as emoções vão estar envolvidas nisso, que vão ser produzidos ou não. E isso muitas vezes e sempre, né? Está aqui dizendo que sempre, ó, os excessos, ó. Aí está a causa das guerras e das calamidades, que elas arrastam dissensões, injustiças, opressões do fraco pelo forte e, enfim, a maioria das doenças. Então, o grande desequilíbrio acaba acontecendo pela nossa própria atitude e entendimento de tudo isso. Por quê? Porque, no fundo, tudo isso pode ser resumido nessa palavrinha aqui, competição. Sempre existe um estímulo competitivo. Eu tenho que ser superior ao outro para que eu ganhe mais espaço, para que eu tenha mais destaque, para que eu seja isso, para que eu... Parece que isso é o que vai fazer com que eu ganhe e eu me sinta mais poderoso e mais fortalecido. E não é nada disso. A gente vai entender que não é assim que funciona. O que funciona e o que me fortalece é eu trabalhar na fraternidade e na solidariedade. Então, competição é o que eu tenho que anular, mudar minha forma de pensar. Eu não tenho que ser competitivo. Eu tenho que me preocupar em eu estar bem e sair de toda essa situação. E eu só consigo sair disso e trabalhar isso se eu me conectar e trabalhar na fraternidade e na solidariedade. Muito bem. Na sequência, diz assim: mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal se faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável.
vai chegar um limite aonde, por mais que eu esteja totalmente no outro caminho, eu não suporto mais, eu não aguento mais aquela situação. Aquela energia se tornou tão densa, mas tão densa, que nem eu mesmo consigo transmutar essa energia. Por mais que eu tenha conhecimento, entendimento, eu não consigo mais fazer isso. Então vou ter que seguir qual caminho? O contrário. Eu tenho que abandonar tudo isso. Então aí faz com que eu mude de caminho, mude de direção. Se eu fazia mal, se eu alimentava sentimento de rancor, de ira, de revolta, que vai cada vez alimentando mais, isso eu quero dizer o quê? Aqui, no meu plano físico, encarnado, e quando eu desencarno. Porque tem muita gente que morre e desencarna, mas o sentimento leva junto, tá? Você leva seu sentimento junto. E você vai continuar no outro lado tendo que trabalhar esse sentimento. Porque senão você vai continuar alimentando e trabalhando dessa mesma forma aqui. Só que aí você só não tem o corpo físico. Você vai estar preso a tudo isso, conectado a essas energias, afins e criando energias e egrégoras com outros irmãos que têm o mesmo pensamento. Então você se junta com uma galera para fazer mal para um. Não, vamos junto que a gente consegue fazer mais mal ainda. Ah, então vamos lá. Vai a galera inteira. Agora vamos pegar quem fez aqui, que você quer que seja do outro amigo aqui. Então agora nós vamos ajudar o outro amigo aqui também a fazer mal para o outro. E assim vai. Até que chega uma hora que você descobre que isso não constrói nada. Só destrói. E você também se destruiu. Você também se deformou. Só que existe a possibilidade de você se modificar e seguir o outro caminho. Sempre tem. Né? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto do que o frio não é um fluido especial. Então, um é o negativo do outro. É o que a gente estava comentando sobre polaridade. Né? Então, da mesma forma que eu cientificamente entendo que existe um campo eletromagnético que tem as polaridades e por isso que existe todo esse campo de energia e esse campo de proteção, e isso está conectado com um monte de coisa, perceba que eu posso trabalhar isso e isso pode me ajudar muito em todo esse meu processo de aprendizado e de evolução aqui enquanto eu estou encarnado. E quando eu não estou, eu também vou ter esse campo de proteção de alguma forma. Porque eu continuo pensando. Eu continuo tendo poder de pensamento. Então eu também tenho que me preocupar com o que eu penso e da forma como eu trabalho isso. Na sequência aqui, só mais um pouquinho. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, né? Essa proteção energética e essa conexão com a parte divina e espiritual, ela vai acontecer numa intensidade maior ou menor, ou seja, eu vou estar conectado, eu vou estar de acordo com as leis e com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, com tudo isso, conectado a tudo isso para me ajudar nesse processo, ou não. Porque parte-se do princípio que isso tem uma relação direta com o que se chama de mérito. Eu tenho que merecer, eu tenho que trabalhar isso. Se eu trabalho isso, eu sou merecedor de ter essa energia e essa conexão. Se eu não trabalho isso, não tem como eu ter essa proteção na intensidade toda. Eu me desconecto de tudo isso, eu perco essa ligação. Então está aqui, ó, o livre-arbítrio. Eu decido. Então vai ser meu mérito porque eu vou tomar a decisão de que caminho eu quero seguir, de que forma eu quero trabalhar o meu conhecimento, o que eu estou entendendo. Lembra daquele slidezinho da segurança? Te mostra-se tudo o que você tem que fazer para você se proteger. Quer usar?
Você pode usar de várias formas. Ou você usa o capacete para se proteger, ou você pega o capacete e acerta a cabeça do colega. Você usou o capacete de forma indevida, por livre-arbítrio. O que isso gerou? Um problemão, né? Mas a consequência é sua, né? Foi você que gerou. Então é mérito seu também o que você vai colher daquilo que você gerou. Não adianta você se vitimizar, né? Isso tem ligação com o que se chama a lei do progresso. Por isso que tem que se passar por um monte de coisa, tem que se passar por um monte de dificuldade, porque a gente só progride se a gente seguir por esse caminho. Senão não avança. Então, para a gente entender, resumindo, é isso aqui. Existe o que a gente chama de polaridade, lá na história do taoísmo, da filosofia, que, na verdade, quando eu enxergo assim, eu estou visualizando a polaridade. A gente tem uma parte branca e uma parte escura, certo? Sendo que, na verdade, eu tenho que entender uma visão única, que significa isso aqui, ó. Eu tenho um desenho. Onde é branco e onde é preto? Eu não sei. E preciso saber? Não, eu tenho que saber que existe antagonismo, divergência, mas que ao mesmo tempo tem que existir harmonia entre si. Uma coisa só existe se existe a outra. E é uma coisa natural, né? É natural que isso aconteça. Então, olha que interessante, eu achei isso aqui lá, ó. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele responde: os homens, pois perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Ou seja, você tem que entender que tudo isso está conectado e interligado. E à medida que a gente entende que essas coisas funcionam desse jeito, temos que trabalhar em nós uma consciência para viver o hoje de uma forma intensa e me conectar com tudo isso de uma forma positiva. Por que eu estava falando de que hoje eu tive que trabalhar aí muito o meu campo de proteção? Porque a gente tem que reforçar isso, por mais que você fale assim, mas eu rezo todos os dias, mas é diferente às vezes. Em cada momento que você muda seu centro de pensamento, sua forma de pensar, você pode, de alguma forma, se conectar ou permitir que alguma energia externa venha ali prejudicar de alguma forma. Então você tem que reforçar o seu campo de proteção o tempo todo. Pensamento positivo. Não vai querer brigar com os outros. Não vai sair do prumo. Opa, isso aqui me irritou. Meu Deus do céu, por que você se irritou, Jesus? Não é para se irritar, porque a irritação não tem nada a ver com uma coisa que vai gerar um campo positivo. Vai trazer o que? Uma outra energia contrária a essa. A resposta a essa irritação pode ser uma outra situação que te irrite mais ainda. E aí você irrita mais, o outro irrita mais. Isso vai gerar o quê? Conflito. E não é conflito que você tem que gerar. Estou dando apenas um exemplo, né? Então, quando a gente vai receber uma proteção divina, um campo de proteção que não me pertence, mas que vem da parte externa, da parte divina, né? Do nosso anjo da guarda, daquele ser desencarnado que tem por missão nos proteger, nos ajudar. Ele não vai criar, que nem estava lá naquela história do primeiro slide que eu coloquei lá, um escudo de proteção que nem é no planeta Terra, que nada vai penetrar e nada vai me atingir. Porque senão você não evolui. Você não progride.
Então, o caminhar é isso aqui, ó. A missão do espírito protetor é a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ou seja, ele vai intuir, ele vai, de certa forma, se eu estiver conectado com ele, ele vai me ajudar toda hora a eu sair da situação mais complicada. Se eu passei por alguma situação que foi meio chata, ou aconteceu algum incidente, pode ter certeza que se eu estou conectado com um plano superior, o que aconteceu era uma coisa mínima que aconteceu. Poderia ser muito pior do que teria acontecido. Então não posso reclamar do que aconteceu. Puxa vida, eu não tive proteção. Teve. E muita. Vamos dar um exemplo? De repente eu estou dirigindo e pode ser que eu fosse bater o carro de uma forma... Mas eu passei um susto, consegui desviar do carro e peguei a guia, amassei a roda. Puxa vida, fiquei bravo pra caramba, porque onde já se viu acontecer isso comigo, ainda vou me atrasar para chegar lá no serviço. Porque aconteceu um problema, um incidente. Não poderia ter acontecido uma coisa pior? Então não é melhor ter acontecido isso? É melhor sim. Mas na hora a gente não pensa isso, a gente pensa o contrário, a gente só reclama. Não reclame. Isso é proteção. Entenda, tente enxergar que se você está conectado com isso, o que está acontecendo é para o seu bem e não para o seu mal. É para te ajudar nessa caminhada. Ajudá-lo com os seus conselhos. De que forma que ele vem nos dar conselhos? Às vezes vem em sonho. Algumas pessoas percebem isso em sonho. Às vezes vem lá uma ideia, um pensamento, uma intuição, alguma coisa nesse sentido. Escuta ele. Se conecte com ele. Absorva aquilo, não acha que aquilo seja bobagem. Né? Consolá-lo nas suas aflições. Está falando aqui que a gente vai ter aflição. Vai passar por perrengue, por dificuldade, por momentos difíceis. Não tem como não passar. Não existe um marzinho de rosa e está tudo lindo, maravilhoso, não vai ter turbulência. Vai ter turbulência, vai ter tempestade, vai ter tudo isso. Só que você tem que entender que você está protegido para poder passar por tudo isso. Você não está sozinho. Você está com mais seres te auxiliando em todo esse processo. Esse campo de proteção da qual eu falei lá no início, que eu consigo projetar em mim mesmo por conta das minhas coisas física, química e energética, ele se amplia a partir do momento que eu me conecto e eu permito que eles possam me auxiliar. Então, esse campo de energia muda. Essa proteção acontece de várias formas. Não é só um escudo invisível contra uma energia que vai me abater. É um direcionamento para eu estar sempre no bom caminho. É um direcionamento para me ajudar nos momentos mais difíceis. Como é que eu acho a saída? Qual é a solução desse problema? Com tranquilidade, com serenidade, eu consigo achar a solução. Eu sempre falo aqui nas palestras que, assim, de cabeça quente, se você tomar qualquer decisão, sempre dá errado. Alguém já tomou decisão de cabeça quente e depois viu que deu super certo? Eu não achei ninguém ainda. Porque não dá, gente. Você vai atropelar, vai se exceder, vai tomar uma decisão e depois, na maioria das vezes, a gente se arrepende, né? Da decisão que foi tomada. Então, serenidade. Sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, assim, a gente tem que ter coragem para poder aguentar todas as dificuldades. E se elas vêm, temos que entender que ela veio porque eu preciso passar por aquilo. Na palestra de hoje, o assunto não é a gente falar de vidas passadas e nem de processo kármico. Mas todos nós sabemos que a gente tem um processo reencarnatório
acreditamos nisso e estamos aqui para aprender mais um pouco e corrigir coisas que nós fizemos de errado em outras. Como eu não sei qual é a que eu fiz de errado, se aconteceu alguma coisa que eu tenho que corrigir, eu não posso ficar achando que isso é um excesso. Eu tenho que entender que isso está conectado com alguma coisa que às vezes eu não entendo lá atrás. Mas não importa. O que importa é que eu tenho que ter consciência de que eu tenho que passar por isso da melhor forma possível, encarar e ir para frente. E não desistir. Muitas vezes a gente acaba achando que não tem força para passar. Porque a gente acha que está sozinho. E não estamos sozinhos. É só se conectar com esses campos de proteção. Que mais? Eu acho que basicamente era isso que eu tinha preparado para a gente estar conversando um pouquinho no dia de hoje. Fazer essas reflexões sobre essas coisas. Eu sei que tem algumas coisas que são um pouco mais pesadas, um pouco mais chatinhas, mas faz parte da nossa evolução, né? E muitas vezes é assim, o palestrante vem aqui e pega um tema, porque muitas vezes o próprio palestrante precisa ouvir e trabalhar isso nele. Tem que reforçar isso. Você tem que passar isso para as pessoas têm que entender o quanto isso é importante. É sua missão. Não abandone, não largue. Então, também é para um resgate meu. Eu também tenho que fazer alguma coisa dessa forma, né? Que pode ser que em alguns momentos passados eu aprendi coisas e usei de forma egoísta, né? Só para mim mesmo, só para tirar proveito. Então, a missão sua agora é você pegar tudo isso e trabalhar de outro jeito, né? Então era isso. Gratidão a todos. E aí agora a gente vai para o encerramento. Para a gente se conectar um pouquinho com esse anjo da guarda, com esse espírito de luz que está sempre ao nosso lado e sempre disposto de forma infinita a nos auxiliar em qualquer momento, né? Então vamos acreditar nisso, vamos estar conectados a tudo isso e reforçar isso diariamente. Tá bom? Então, sempre um pensamento de gratidão em relação a tudo que acontece, sempre um pensamento de gratidão de que você está sempre envolvido nessas energias e que está sempre conectado com esse espírito de luz. Não importa o nome que a gente dê. Guardião, anjo da guarda, mentor. O que importa é que há um ser que está ali para nos ajudar. O tempo todo. E às vezes não é um só. São vários. E estão ali sempre com a mesma missão, o mesmo objetivo. Tá bom? Então era isso, gente. Obrigado, boa noite.